né, e o mais rápido possível. E a comissão especial que analisa o fim da escala 6x1 aprovou o parecer do deputado Léo Prates. Depois, essa aprovação foi levada a plenário ainda ontem à noite na Câmara dos Deputados. Muita discussão, muitos debates acalorados e foi estabelecido o texto, aí a aprovação na comissão, né? Aí durante a aprovação na comissão. Daí da comissão foi para o plenário e lá no plenário a aprovação também da matéria. Aí você está vendo a fala do líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Sóstenes Cavalcante. PL Rio de Janeiro. PL do Rio de Janeiro. Aí a deputada Érica Hilton, enfim, um debate muito gigante em torno de quem era o pai da criança, né, e tal, quem foi o idealizador do projeto. Então tudo isso está fazendo parte desse caldo de turbulência também político-eleitoral. O fato é que houve a aprovação do texto, Lívia, e agora, vamos dizer assim, as regras estão estabelecidas. Porém, ainda há debates em Brasília para acontecer. Lívia, queria a sua ajuda para nos explicar para as pessoas que estão em casa um pouco do que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Isso, já eu vou ali na tela para poder mostrar direitinho. À vontade, Lívia. Com licença. Bom, a gente pode colocar as definições do que aconteceu após a votação, né? A regra de transição ela já foi estabelecida, inclusive, em uma reunião que foi acordada entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, com o presidente Lula ainda na semana passada. Então, era mais uma confirmação de algo que já havia sido em termos, né, em definições pré-estabelecido, que são justamente os 60 dias após a promulgação, que ainda não aconteceu, vai acontecer eventualmente, caso seja aprovado no Senado, e que define justamente o fim da escala 6x1 e o início da escala 5x2, com uma jornada de no máximo, que agora atualmente é 44 horas, para 42 horas semanais. Então, essa primeira transição será a primeira etapa depois da promulgação, de novo, caso seja aprovado. Em sequência, a gente tem também essa continuidade da transição, que serão os 12 meses pós-aprovado, em que será feita a primeira fase da redução definitiva da jornada de trabalho, em que vai para as 40 horas semanais. Esse é o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que foi aprovado na Comissão Especial e que será encaminhado ao Senado para ver se tem alguma alteração ou se será aprovado por completo. E com isso, tem também mais uma informação, que é justamente essa: caso o Senado aprove, o mesmo texto, sem alteração, já é promulgado, porque uma PEC ela não precisa ser aprovada, né, ser vetada ou não pelo presidente da República, apenas sancionada já de imediato após o Congresso Nacional realizar essa aprovação. Então, existe normalmente já essa definição. Na Comissão da Comissão Especial foi aprovado já em grande maioria, apenas 4 votos contra. Na Câmara dos Deputados também teve uma grande maioria, inclusive com uma expectativa frustrada inicialmente de que haveria uma contundência maior, um questionamento maior da oposição, o que não aconteceu, inclusive trazendo já algumas atualizações a respeito de uma contraproposta que a oposição deve levar ao Senado com a possível escala 4x3. E vamos ver como é que foi a repercussão com a bancada piauiense da aprovação da nova escala ou a derrubada da escala 6x1 com os deputados estaduais do Piauí. Vamos ver. O pessoal da direita polemizou muito, mas no final votaram, porque é um direito claro para os trabalhadores. Na verdade, nós temos uma escala 5,5 por 1,5, que trabalha no sábado até metade. Mas quando você trabalha no sábado até metade, as pessoas ficam prejudicadas com o seu tempo na família, o tempo de lazer. Então, eu acho que é uma posição firme, sensata e que vem de acordo com a modernidade do mundo e vem em benefício dos trabalhadores brasileiros. Garantir 2 dias de folga para os trabalhadores, são aproximadamente 31 milhões de homens e mulheres que estão submetidos ao regime de escala 6x1, então essa mudança ela é importante, vão beneficiar mais tempo para cuidar da família, de lazer, descanso necessário, e com certeza os outros 5 dias que eles vão ficar trabalhando vão produzir muito mais. O debate político ele é sempre importante, mas nós entendemos que nesse momento o trabalhador, depois, a discussão sobre a redução da escala, que era 48 horas semanais, passou a 44 a partir da Constituição. Na Constituição se defendia que ele já fosse para 40 horas. Nós temos com 38 anos desse debate.
da redução da carga horária de 44 para 40 horas semanais. Não é uma coisa de uma hora para outra, é uma coisa fruto de muita discussão, de muito debate e de uma evolução que a classe trabalhadora merece. A história do mundo mostra que é preciso de vez em quando fazer alterações na legislação que dá sustentação a essa relação de trabalho. Então já fazia muito tempo da última mudança na jornada de trabalho, agora o mundo já avançou até para jornadas de 34 horas, nós estamos reduzindo agora para 40, num processo em que, a despeito das preocupações, os empresários apenas terão que se ajustar, porque a regra valerá para todos. Lívia, agora é importante a gente, você já explicou as regras, falou da promulgação, né, que é o termo utilizado quando o Congresso Nacional faz a mudança em uma emenda constitucional. Significa dizer o que na prática para o trabalhador e para a trabalhadora que está assistindo a gente agora? Não tem data para iniciar essa jornada 5x2? Ainda não, mas já serve como um certo aviso para os empregadores, para aqueles que possuem uma grande quantidade de funcionário, ou até um funcionário, para já começar a estruturar essa possibilidade. Por quê? Porque nos bastidores tende a ser essa realidade já breve e os prazos eles já estão muito bem estipulados. A gente pode ver, já foi votado hoje na Câmara, será encaminhado ao Senado, após a aprovação do Senado, que deve acontecer ainda no mês de junho, né? A gente está no final de maio, deve ser levado já essa semana, então temos aí, vamos colocar 15 dias para poder ter debate, ter a comissão, colocar em plenário, ser promulgado. Após a promulgação, mais 60, ou seja, 2 meses para uma adaptação do empregador, do dono, né, de algum negócio que possui seus funcionários, estruturar de uma mudança de 44 para 42. E após isso, mais 1 ano. Então, em 2026, é muito provável, né, quase certeza, que já deva ser sentido esse primeiro impacto da diminuição de 2 horas semanais. Então, é preciso que haja, sim, já um preparo, ainda que não seja já aprovado, mas já tenha ali os seus encaminhamentos, as suas estratégias em relação à contratação, a plano de plantões, essas coisas que fazem o mecanismo girar dentro de um negócio. Elivaldo, uma coisa que eu percebi no debate ontem, tanto no plenário quanto na comissão, foi vou utilizar um termo extremo, a contaminação do processo eleitoral dentro do debate técnico. Na verdade, não teve debate técnico, teve uma questão ali, um esforço de lado a lado de se mostrar ao lado do interesse dos trabalhadores, né? Tanto da situação quanto da oposição. Elivaldo Barbosa, no final das contas, com uma promulgação, que também é um outro elemento que tira de cena o Poder Executivo, né? Tira de cena o papel do Presidente da República. Quem você acredita que vai conseguir contabilizar capitais políticos com essa discussão no Congresso Nacional? Olha, Gerson, eis a questão. Isso as pesquisas vão dizer porque nós temos essa matéria como amplamente aprovada pela opinião pública brasileira. E nós temos aí diversos agentes, né, Lívia, atuando nessa seara, como, por exemplo, o presidente Lula, que aposta na aprovação no Senado e a transformação de uma proposta de emenda em princípio constitucional como bandeira que ele apresentou, defendeu e, logicamente, vai procurar tirar proveito, assim como o Congresso Nacional como um todo. As lideranças do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Hugo Mota, por ter agilizado a tramitação. Vamos aguardar como será a reação no Congresso do presidente Davi Alcolumbre, no Senado, com o presidente Davi Alcolumbre. Agora há pouco lá na Rádio Cidade Verde comentávamos esse assunto e o Tasso Cruz lembrou um aspecto muito interessante também que o Senado não deixará de lado, ou seja, vai ter que se sensibilizar, porque 2/3 da casa serão renovados. Então, esse é um aspecto também a ser levado em conta. Então, se é uma matéria que tem uma ampla aceitação popular, ninguém quer ficar de fora dela. Eu acho até que no dia da promulgação, quando for aprovada, caso seja aprovada, no dia da promulgação vai estar lá na sessão do Congresso o presidente Lula, os presidentes da Câmara e do Senado, cada um pegando assim um pouquinho ali do papel para erguer como um time de futebol ou de basquete, enfim, levanta um troféu. Todo mundo levantando aquele princípio constitucional que passa a ter um amplo efeito favorável na população. Aí, vamos ver como é que vai ser. E aí vale o nome 6x1, né? 6 pais para uma criança só. Olha só, gente, contar com um bom plano de saúde faz toda a diferença no